Muito bem, estamos de volta. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre o coração e na terceira idade, por que a gente tem que ficar atento a esse órgão ainda mais, né? Durante a vida toda, mas na terceira idade, quais são os pontos de atenção que a gente deve olhar? Doenças do coração são preocupantes em qualquer momento. Só que nos idosos, elas são ainda mais graves. E muitas pessoas pensam, é normal, é a idade, com o tempo o idoso vai ficar doente mesmo. Mas será que isso é realmente irremediável? Por que é que os idosos são a maioria em doenças crônicas evitáveis? É o que a gente conversa aqui no programa Vida e Saúde hoje e vamos também falar sobre a importância de cuidar da saúde do coração, principalmente no idoso. Para isso, a gente está recebendo aqui a cardiologista, a doutora Ana Gabriela Caldas. Mas eu também quero a sua participação. Então vem cá, manda a sua pergunta, manda a sua dúvida para a gente pelo WhatsApp. Você pode acessar ele pelo QR Code aqui na sua tela ou então digita aí nosso contato. Já tem? Então tá fácil, manda para cá. Se não tem, anota aí, nosso contato é 12 98266 0004. Doutora Ana Gabriela, bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada, boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Imagina, prazer é meu, obrigada pelo convite. Pois é, a gente falando desse assunto importantíssimo para a terceira idade. Vamos começar definindo o que é a terceira idade, né? Porque hoje em dia esse perfil mudou muito. A gente não tem mais a terceira idade, aqueles avós que de repente não realizam mais nada, ficam em casa fazendo uma culináriazinha, tricotando. Fazem isso também, fazem outras tantas coisas. Com certeza. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, assim, a gente pode definir idoso, a pessoa idosa aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, né, como pessoas acima dos 60 anos. Em países desenvolvidos, isso já muda. Nos países desenvolvidos, isso acaba sendo acima dos 65 anos, né? Mas já existe, Teru, em alguns países que têm a população idosa muito mais avançada do que a nossa, como, por exemplo, Itália, como, por exemplo, Japão, eles já estão querendo ampliar um pouco mais essa idade, né? Porque realmente o contingente de idosos é muito grande e o nosso país está caminhando para isso. Está caminhando, a gente está vendo a sociedade envelhecer com saúde, sim. Eu vejo, não sei os seus números aí, mas eu vejo muito mais gente caminhando no final do dia, fazendo atividade física do que 10 anos atrás. E isso, acho que é um indício de que, pelo menos, parte da população está despertando para essa necessidade de mudança. Agora, todo idoso tem que se preocupar com o coração, doutora? Com certeza. O grupo de pessoas idosas realmente é um grupo muito heterogêneo, a gente fala, né? Assim, se eu pedir para você pensar numa pessoa de 75 anos, provavelmente você vai pensar num idoso, ele pode ter pensado em outro, ela em outro, enfim, quem está assistindo vai pensar num outro idoso. Então, assim, às vezes você tem uma referência de um idoso na família e outra pessoa tem uma outra referência completamente diferente, né? Então, a gente não pode colocar na mesma cesta, vamos dizer assim, todos os idosos, né? Existem idosos de 70 anos que são super ativos, assim como tem de 90 que estão melhores do que os de 75 muitas vezes, né? Então é para a gente parar para pensar como que a gente quer chegar quando a gente tiver essa idade, né? Eu estou pensando já e estou trabalhando para isso, doutora. Agora é o seguinte, existem sinais de alerta de que o coração anda mal. Eu vou te chamar aqui para a tela agora, porque a gente tem aqui, vamos trocar de lugar, vem para cá. A gente tem aqui alguns sinais que não são tão óbvios, porque o sinal de que a pessoa está infartando, o clássico, né, seria aquela dor no peito e passar mal, que eu acho que é aquele infarto, sei lá, da pessoa dos 40 anos. Mas no idoso, talvez ele não vai apresentar todos esses, não vai apresentar só o clássico. Exatamente, exatamente. Muda muito a apresentação das doenças, como, por exemplo, o infarto, a insuficiência cardíaca no paciente idoso. Por isso que é sempre interessante estar com a prevenção em dia, né? Tá. Então, alguns sinais de alerta. Dor ou desconforto? Pode ler, doutora. Tá. Bom, então começando pela dor ou no desconforto nos braços e no centro do peito, né? Isso realmente é aquela dor clássica que a gente diz na medicina típica, como você mesmo falou. É aquela dor que qualquer pessoa pensa, puxa, dor no peito, será que está infartando, né? Vamos para o hospital. Nem precisa ser médico para saber, exatamente. Então é aquela dor forte no centro do peito que normalmente irradia aqui, desce para o braço esquerdo, né? Pode ser para o direito também, mas muito mais comum à esquerda, tá? E doutora, quando fala dor aqui, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que perdeu o marido por um infarto. Ela relatou que a dor que o marido sentiu foi uma dor assim insuportável.
Eu não fazia ideia. E ela relatou isso e eu fiquei pensando, então a gente precisa entender que uma dor assim, repentina, tem que levar para o médico, independente de qual seja o diagnóstico verdadeiro, né? Exatamente, E um erro, muitas vezes, das pessoas é querer ficar se autodiagnosticando em casa. Ah, uma dor no peito deve ser gases, então não preciso ir agora. Não, na dúvida, vá até um centro, seja diagnosticado, seja avaliado por um médico. O exame fundamental é o eletrocardiograma, que é aquele exame dos tracinhos, né? Porque muitas vezes ele basta para fazer um diagnóstico de infarto. Então, é isso mesmo. Essas características que você falou, o fato dela ser súbita e ela ser muito intensa, né? Não é uma dor que dói e você consegue fazer suas coisas, é aquela dor que vai piorando. Às vezes você acordou, a dor estava de um jeito, chegou na hora do almoço, a dor progrediu, depois do almoço você já não aguenta. É aquela dor que vai perder a cor, sabe quando você já teve cólica, que você ficou sem cor, ficou pálida? Vai ser uma dor assim que a pessoa perde a cor, ela não consegue fazer nada. Mas vamos seguir, doutora, porque tem outras coisas interessantes aqui. Isso. Bom, se a gente conseguir pular, né, dessa dor, associa isso que você falou, o suor frio ou a sudorese intensa, associado com essa palidez que você falou, como se a pessoa perdesse a cor, isso é super característico do infarto também, né? Mas aí já falando nos problemas dentários, que seria o item 2, que necessitem de um procedimento odontológico, isso é super importante, principalmente se o idoso faz uso de alguns medicamentos, por exemplo, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, aqueles remédios que afinam o sangue, como a gente diz, né? Se esse paciente faz uso de alguma dessas medicações, ele precisa passar por uma avaliação cardiológica antes de fazer esse procedimento. Muitas vezes ele vai até o dentista fala, para de tomar esse medicamento por 7 dias, ou suspende uns 3 dias antes, e não é bem assim. A gente precisa ver se ele pode fazer isso. Muitas vezes, se é um caso mais delicado, ele precisa fazer esse procedimento internado. Então, dependendo do medicamento que o paciente faz uso, ele precisa consultar um cardiologista antes, tá? Legal, esse então, olha, um alerta bem interessante. E esse aqui, doutora, pés e mãos frios inchados. Volta lá um pouquinho, gente. Pés e mãos frios inchados. Sim, esse inchaço, especialmente nos pés, até por uma questão da gravidade, é mais comum que seja nos pés e no início ali do tornozelo, né? Esses pés inchados e mais frios, né? Ou seja, uma perda de sangue ali nas extremidades, isso realmente tem a ver com um quadro chamado de insuficiência cardíaca. Aquela história que o leigo conhece como coração grande, coração inchado, coração fraco, isso tudo tem essa repercussão, né? E pode acabar refletindo como um inchaço nas pernas e pode ser sim do coração, tá? Não necessariamente é varizes, é um problema só vascular, e sim pode ser cardiovascular. Tá, a gente tem mais aqui sinais que podem ser alertas, embora você não tenha um diagnóstico aí de problema no coração. O cansaço, a fadiga. Exatamente. Essa fadiga é uma queixa muito comum nos idosos, né? E às vezes para nós médicos é até um desafio, entendeu? Porque se você perguntar para o idoso se ele se sente cansado, muitas vezes ele vai dizer que sim, né? É um idoso que já tem uma certa idade, já trabalhou bastante. Então, assim, esse sintoma de cansaço, ele é um pouco difícil de ser avaliado num paciente idoso, né? Quase todo mundo hoje, se você perguntar se está cansado, a pessoa vai responder que sim. Então, a fadiga, quando a gente diz, é aquele cansaço físico mesmo, tá? Mas pode sim ser um sinal de alerta aí para o coração. Tá, de repente uma fadiga com falta de ar, né? Que não consegue fazer um exercício um pouquinho, subir uma escada, ou então lavar um chão, lavar um piso, né? Exatamente. Uma dica que eu sempre dou é assim, esse cansaço, ele é mais físico ou ele é mais respiratório? Então, é aquele cansaço que você sente como se tivesse passado um trator em cima, que você, sabe aquele começo de academia, que a gente se sente assim, todos os músculos que você nem sabia que tinha dói, né? Esse é um cansaço muito físico. Mas existe o cansaço respiratório, que é aquele cansaço de você subir 2 degraus e parece que subiu um lance de escadas, né? Já que você falou sobre esse cansaço respiratório, vamos trazer na tela uma interação que chegou aqui, doutora, porque tem gente que está querendo saber se tem essa relação. Olha, quem tem doenças respiratórias, diz o Ferdinando, como asma, está mais propenso a ter problemas cardiovasculares? Não necessariamente, viu, Ferdinando? Não necessariamente, assim, mas muitas vezes elas estão associadas, né? E aí o desafio é ainda maior. Essa falta de ar, será que é do coração? Será que é do pulmão? Então, muitas vezes esse paciente vai ter que ser avaliado pelo pneumologista e também pelo cardiologista. Mas tem alguns exames, tanto de sangue quanto de imagem, que a gente consegue diferenciar, tá? Aí faltou aqui, né? Falta de apetite e náuseas, que eu jamais relacionaria a problemas do coração, e dor no maxilar e no pescoço. Não é um torcicolo, então, aqui, ou dormir de mau jeito. Pode ser um problema do coração?
Pode ser. Então, assim, a gente estava falando daquela dor bem típica, né? Daquela dor bem característica, que é aquela dor no centro do peito, súbita, ou seja, começa do nada, só piora, só progride, acaba irradiando para o braço, mas muitas vezes ela não vem aqui para o braço, e sim ela vem aqui para essa região cervical e a região até aqui, assim, o início mesmo da mandíbula, né? Ah. Muitas vezes também ela pode acometer o estômago, e aí o paciente ele pensa que é uma gastrite, ele pensa que foi alguma coisa que comeu, e às vezes demora mais para procurar um serviço de emergência. É verdade. Então, assim, confunde. Esse é um confunde. sintoma que confunde de verdade. Exatamente. Até médicos, né? Porque se você pega um sintoma desses e vai para um pronto atendimento, o médico, ele vai olhar a sua idade e tal, pode ficar desconfiado, mas ele pode muito bem achar que foi uma intoxicação alimentar ou, de repente, uma virose. Com certeza, com certeza. Esse é o grande diferencial, né, de quando você atende um paciente idoso de um paciente mais jovem, de 45, 50 anos, né? A gente sempre tem que pensar, no idoso, as manifestações são mais atípicas, né? Hoje a gente está aqui para falar do coração, mas, por exemplo, diante de uma infecção, às vezes a única manifestação que o idoso tem inicial é uma aceleração dos batimentos cardíacos. Olha aí. Ele não chega até aquela febre de 38, 39 graus, como uma criança tem, como um jovem tem. Então, Vai ficar meio disposto e esses batimentos acelerados. Acelerados. Né? Então, assim, percebe como no idoso a gente precisa ter um outro olhar, né? Precisa ter uma percepção mais apurada, porque senão até às vezes a gente que é médico deixa passar. Agora eu quero saber o seguinte, gente, a gente trouxe aqui os principais sinais de alerta, tá? Mas você é único, você é única, essa pessoa que você está pensando aí é único, então pode se manifestar de outra maneira. Vale a pena você ter um cardiologista de referência, aquela pessoa que você vai ligar e vai marcar aquela consulta de encaixe, caso alguma dessas coisas aconteça. É muito melhor eu ter um médico que, de repente, já tem o meu histórico do que eu passar num pronto atendimento e correr o risco da triagem ali não me pegar, né, doutora? Exatamente, com certeza. E também, assim como as famílias, né, assim, aquela coisa que você fala, nossa, meu avô não é assim, ele tá diferente hoje. Nós, médicos, a gente vai saber isso também. Nossa, mas isso nunca aconteceu, ele nunca teve isso, né? Então, eu acho que, assim, uma grande dica que a gente pode dar, principalmente relacionado a esses sintomas mais atípicos, vamos dizer assim, é, assim, fugiu do padrão, sabe, assim, por exemplo, o cansaço mesmo que a gente falou, que é tão subjetivo, né, difícil ali de avaliar. Às vezes a pessoa não tá falando, ela tá mais quieta, já é indicativo. Exato. Eu uso o exemplo do cansaço, por exemplo, antes a minha mãe, que é idosa, lavava a louça, varria o chão, né, lavava as roupas, sem problema nenhum. Agora, para lavar uma louça, ela está se cansando, ela lava, tem que parar, descansar um pouquinho, depois ela vai varrer. Então, assim, percebe que já mudou o padrão? Antes ela não se cansava fazendo tudo isso, agora já veio um pouquinho mais cedo. Então, essas mudanças, né, essa percepção da família e também do médico que já está acostumado com aquele paciente, são muito relevantes, sim. Tá. Agora eu quero saber o seguinte... Tem gente que fala assim, já deu, eu já vivi a vida inteira desse jeito, agora eu estou sentindo essas coisas, mas eu não quero preocupar meus filhos, eu não quero preocupar meus netos. Existe é tarde para mudar? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu acho assim, para a gente cuidar do coração, se cuidar de um modo geral, isso nunca vai ser tarde, nunca vai ter data certa para isso, né? Assim como não existe cedo demais nem tarde demais. Sempre é tempo, claro, né? De repente, se você levou uma vida mais desregrada, né? Com maus hábitos durante muito tempo, é isso que a gente fala muito do idoso também, né? Por exemplo, se uma pessoa de 50 anos tem pressão alta, provavelmente ela é hipertensa há 10, 15 anos ali, começou ali há 35, 40 anos. Um idoso de 85, provavelmente ele já é hipertenso, né, já tem a pressão alta há 50 anos. Então, percebe que o tempo também é relevante. Quanto mais tempo você se expõe àqueles fatores de risco, né, mais mal você vai fazer, mais agravam no futuro, né? Mas sempre dá tempo. Vamos falar desse tempo, então, do que fazer durante esse tempo para se cuidar. Vem para cá, doutora, porque, eu vou fazer o seguinte, vou deixar você desse lado, vou vir para cá, vou mudando, a gente vai comentando aqui o que fazer para prevenir problemas do coração em qualquer idade, mas principalmente na terceira idade. Vem para cá, fazer uso correto dos remédios. Essa história de tomar só quando tem o pico da pressão ou só quando sente que está com aquela dor da nuca, não dá certo, né, doutora? Exatamente. Essas doenças, a gente precisa entender que são doenças crônicas, ou seja, na maioria das vezes elas não dão sintomas, então você não precisa esperar sentir alguma coisa para daí você se medicar, né? E são doenças que não existem cura para elas, né? Não é uma cirurgia que você vai fazer que vai tratar a sua pressão alta, o seu diabetes. Então, assim, precisa tomar os remédios da forma como o médico prescreveu, todos os dias, de uma forma contínua e constante. E isso é sempre importante na receita, né, Teru? Porque muitas vezes o paciente
paciente ele acha que a receita que a gente entrega é só ali para pegar o remédio. Isso, para o farmacêutico para pegar a farmácia. Não é, você não precisa decorar, muitas vezes são muitos remédios, né? Uma dica que eu sempre dou é, primeiro, saber certinho os remédios que toma, isso é super importante, até a família saber os remédios que o paciente toma, né? E segunda coisa, prega ali na porta da geladeira com um imã. Eu faço isso. Né? Na dúvida, esse daqui é de manhã, é à noite, são 2, é um só, você vai ali e consulta, né? Tira a cópia da receita e deixa ali. Eu faço isso pelo motivo diferente. Eu não tomo muitos remédios, mas eu tenho 3 filhos, então às vezes, época de remédio, eu tenho que saber o que cada um vai tomar. Olha esse outro cuidado aqui, que é também remédio. A gente falou disso aqui no vídeo de saúde semana passada, o exercício físico como remédio, doutora. Com certeza. E nessa idade, eu sempre digo para os idosos, né? Porque muitas vezes o paciente mais jovem, ele procura o exercício físico no sentido estético, né? Eu preciso emagrecer, eu preciso ter um corpo assim, um corpo assado. No idoso, isso já entra em outro contexto. Eu sempre falo, pelo menos nas minhas redes sociais, nas minhas consultas, que exercício físico não serve só para emagrecer. Pelo contrário, para o idoso, na verdade, o que a gente está visando é o ganho de massa muscular, né? A partir dos 35 anos de idade, a gente já começa a perder massa muscular de uma forma lenta e gradual. Após os 65 anos, essa perda ela começa a ficar mais intensa. Vai de uma vez. De uma vez, ladeira abaixo. Então, a gente precisa manter esse tônus muscular. A massa muscular é muito importante nessa idade. E o exercício físico precisa estar acompanhado de uma alimentação saudável para esse ganho de massa aí, porque você não quer ganhar gordura. Aliás, você quer se livrar da gordura abdominal, principalmente, né? Essa gordura visceral, mas não dá para ganhar massa só com exercício físico, tem que ter uma alimentação saudável. Exato. E o que é muito difícil nos idosos é manter uma boa ingesta de proteínas, né? Quem não conhece aquele idoso que já não consegue mais comer carne, praticamente não come frango, praticamente não come ovo, é só. E quem é vegetariano também tem que se preocupar com essa ingesta aí de proteína, porque tem outras fontes vegetais. Com certeza. Mas tem que investir. Você que cuida de um idoso tem que investir. São as leguminosas, um tofu, são leites vegetais. Tem várias fontes de proteína. Exatamente. Muitas vezes aquele idoso ele fica só no carboidrato, né? É o pãozinho, um café com leite ali de manhã e à tarde. Aí não quer jantar, é só um mingau. Na hora do almoço é só um macarrão. Muitas vezes aquele idoso ele é sozinho, então ele fala: para que eu vou cozinhar para muita gente? É só para mim, né? Atenção. Então, a gente precisa ficar de olho, não dá para ingerir só carboidrato. Eu vou colocar essas duas aqui, vou trazer essa aqui primeiro, Nessa idade, também é possível se livrar de hábitos nocivos como o tabaco e o álcool, mas isso deveria ter sido feito antes. Se você chegou já a partir dos 50, 60 anos e ainda faz uso do cigarro, ainda bebe, ainda dá tempo de mudar, doutora. Eu conheço pessoas que mudaram nessa faixa etária assim, e desfrutaram da mudança. Eu também. É aquilo que a gente conversou sobre o tempo de exposição. Isso tudo faz muito sentido, né? Então, é como a gente conversou. Se você fumou durante 30 anos ao longo da sua vida, quando você decide parar, provavelmente você não vai conseguir reverter aqueles danos que já foram causados, não só para os pulmões, mas para vários outros órgãos, inclusive para as nossas artérias, né? O tabagismo é uma grande causa de infarto, por exemplo, né? Mas a partir daquele momento você está prevenindo novos danos, né? Então ainda vale a pena, né? Não é tarde para mudar. Sempre a gente vai investir nisso, seja nas consultas, seja com a ajuda de medicamento, terapia, tem solução. Tá, então eu queria virar essas duas aqui, esses dois pilares aqui de cuidados preventivos. Um é manter as suas consultas em dia. E o próximo, vem comigo aqui, que eu vou virar, é esse aqui, olha. Acompanhar a pressão arterial. Com as maquininhas que a gente tem em casa, seria o suficiente, doutora? Olha, eu sempre gosto de dizer que sim, não é obrigatório, tá? Eu nunca vou pedir para uma pessoa ter que comprar, ter que gerar esse custo. É mais importante que ela gaste, vamos dizer assim, com os remédios certinho e com um bom estilo de vida do que muitas vezes com esse equipamento, porque nas consultas a gente vai medir. Hoje em dia existem várias campanhas, né? Posto de saúde, farmácias, eles aferem ali a pressão gratuitamente, né? Mas sim, ajuda. Se a pessoa já tem em casa, se ela tem essa disponibilidade, é interessante. O que seria manter, então, aí, esse acompanhamento
acompanhamento? Tá. O que é super importante é assim, a gente entender que assim como você que está assistindo tem 75 anos, 85 anos, 90 anos, o seu coração, as suas artérias também têm. Então, eu sempre digo que é diferente a gente tratar a pressão arterial num paciente de 45, de 55, de 80 anos, né? Basicamente, a gente considera a pressão alta acima de 140 por 90, 14 por 9. Agora, a meta de redução muitas vezes vai variar de paciente para paciente, tá? Então, assim, como a gente falou no começo, não dá para colocar todo mundo no mesmo barco, né? Muitas vezes, um paciente de 75 anos, eu vou querer sim para ele aquela pressão ali de 12 por 8, 13 por 8 no máximo, tudo vai depender do contexto, né? Dos outros problemas de saúde que ele tem, da fragilidade ou não, se ele já é aquele idoso mais frágil ou mais robusto, como a gente diz. Agora, acima dos 80 anos, essas metas podem ser um pouco mais flexíveis. Então, muitas vezes, aquela pressão de 14 por 8 num paciente de 86, 90 anos pode ser tolerada. Às vezes, para ele, vai ser um pouco melhor essa pressão do que um 10 por 6, 9 por 6, por exemplo, tá? Então, por Interessante isso. Exato, porque tem algumas alterações que vão acontecendo nas nossas artérias com a idade que podem, né, modificar essas metas. Então, por isso que é muito importante a conduta individualizada, né? Não existe uma receita de bolo para todo mundo. É você e o médico. Exatamente. Olha, dá vontade de ficar conversando mais com ela aqui, né? Você gostou? Você pode conversar com ela, aliás, você pode ouvir muita conversa dela nas redes sociais. A doutora Ana Gabriela Caldas está no Instagram. Corre lá. Se você não tem Instagram, você pode pedir para o seu neto, pode pedir para o seu filho. Dá uma passada lá e vê o que ela tem para falar para você, porque deu para sentir que tem muita coisa para você aprender a se cuidar. No Instagram ela está como doutora.anagabriela.cardio, doutora abreviada, tá? dra.anagabriela.cardio e aproveite o conteúdo que ela maravilhosa deixou lá para você. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite de novo, adorei voltar. Obrigada pela escolha do tema, super relevante, super em alta, né? O envelhecimento já é uma realidade. É uma realidade. E a gente precisa saber lidar melhor com essa população. Nós, médicos, os pacientes, os filhos, os netos, a gente precisa aprender a lidar melhor para garantir um envelhecimento saudável. Certeza, gente. Que bom, né? Que bom que a gente tem pessoas pensando na gente assim, lá na frente já. É, com você sim. A gente vai pausar rapidinho para o intervalo agora. Na volta, Dr. César vem aqui conversar um pouquinho sobre mansidão. Você é uma pessoa mansa? Gostaria de desenvolver a mansidão? Eu acho que esse é um desenvolvimento mais do que necessário para os nossos dias de hoje e você vai acompanhar aqui o Dr. César no Claramente de hoje falando sobre isso. E ainda hoje tem receita de trufas veganas por aqui. Olha que fofura! É para você fazer aí com ingredientes fáceis e é uma dessas receitas que a doutora Ana Gabriela aprova, tenho certeza. Fonte de boas gorduras e de muito prazer. Volto já com tudo isso para você.